Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso vídeo de hoje é sobre doença de Alzheimer. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre doença de Alzheimer. Esse é o primeiro vídeo da série. Vamos falar sobre fatores de risco e também sobre sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações desses próximos vídeos. E também, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, que a gente vai tentar responder ao longo dos próximos vídeos, e também até na parte aí dos comentários eu vou tentar fazer essa resposta para vocês. Mas vamos lá para frente. O tema da nossa conversa de hoje é Entendendo a doença de Alzheimer, fatores de risco e sinais e sintomas. Sou o Dr. Luiz Felipe Berchielli, sou neurologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a demência mais comum no nosso mundo. Ela afeta principalmente as pessoas idosas acima de 65 anos. A manifestação clínica de mais destaque na doença de Alzheimer é o comprometimento seletivo da memória de curto prazo. É aquela memória que a pessoa não lembra o que comeu no café da manhã, ou não lembra de ter alguns compromissos, né? E nesse momento não existe uma cura efetiva para essa doença, mas nós temos alguns medicamentos que ajudam no tratamento sintomático. Fatores de risco. Ao longo da vida, a pessoa ela pode ser submetida a fatores de risco e fatores de proteção. Os fatores de risco, eles aumentam o risco da pessoa desenvolver um quadro de demência. Entre os fatores de proteção, vão proteger a pessoa de evoluir para um quadro demencial. Entre os fatores de risco, podemos citar os não modificáveis, que são os fatores genéticos, e os fatores modificáveis, que a gente pode citar como transtorno do sono, abuso do álcool, uma dieta não saudável, tabagismo, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes. Todos esses fatores conjunto, eles vão evoluir para um quadro de alteração vascular e dano neuronal, que porventura acaba por desenvolver o quadro da demência, ou seja, a doença de Alzheimer. Entre os fatores de proteção, podemos citar atividade física, educação e uma atividade social cognitiva. Todos esses fatores em associação levam à reserva cognitiva, que acaba por proteger a pessoa de desenvolver um quadro demencial. Sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Vamos dividir didaticamente a doença de Alzheimer em 3 fases: fase leve, fase moderada e fase grave. Vamos dividir também cada fase em 3 partes: sintomas cognitivos, sintomas psiquiátricos e sintomas não neuropsiquiátricos. Em relação aos sintomas cognitivos, o paciente começa a perder objetos, esquecer compromisso, problemas ocasionais em achar palavras, dificuldade na localização em áreas não conhecidas, ou seja, quando ele vai a algum local novo, a chance dele se perder é bastante alta. O paciente começa a abandonar alguns hobbies ou tarefas que sejam mais desafiadoras, ou a questão de jogos, ou de manejo de equipamentos eletrônicos, né? Ele deixa de realizar essas tarefas mais complexas. Em relação aos sintomas neuropsiquiátricos, começam a surgir algumas alterações, como ansiedade, depressão, isolamento social e a irritabilidade. Esses sinais e sintomas ainda são bastante leves. Em relação aos sintomas não neuropsiquiátricos, o paciente começa a apresentar problemas na manutenção do sono, principalmente a insônia. Na fase moderada, o paciente começa a ter dificuldade em localização em áreas conhecidas, deixa o fogo ligado, começa a queimar os alimentos, tem problemas em preparação de refeições, tem problemas com cálculos simples, problemas com hobbies e tarefas simples também, desorientação em datas e localização. Tem uma dificuldade mais clara em achar as palavras, tem o julgamento prejudicado, principalmente nas finanças e no planejamento das suas atividades. Entre os sintomas psiquiátricos,
o paciente começa a ter já uma irritabilidade maior, uma labilidade no humor, começa a ter agressividade, comportamentos que não eram comuns nesse paciente, começa a ter delírios, né? Achando que alguém está roubando, achando que tem problemas com o vizinho, aumenta a ansiedade, o paciente começa a apresentar alucinações, mas são raras, e o paciente começa a apresentar episódios de perambulação e fuga, né? Ele começa a ficar andando pela casa, de um lado para o outro, principalmente de madrugada. Em relação aos sintomas neuropsiquiátricos, o paciente começa a ter um apetite diminuído, perda de peso, leves sintomas extrapiramidais, que a gente pode pensar em um parkinsonismo até, uma lentidão dos movimentos em marcha, insônia, o paciente começa a ter uma incontinência urinária e fecal, pode ter crises convulsivas ocasionais, né? Tudo relacionado ao quadro já demencial, numa fase moderada. Na fase grave, o paciente já tem sinais e sintomas bem mais exuberantes, como essa apraxia consistente, que é a dificuldade em aprender novas habilidades. Tem já um prejuízo no reconhecimento de familiares, de amigos. Tem uma afasia grave, o paciente já começa a não falar muito, fala só algumas palavras, não tem uma conversa mais. Em relação aos sintomas psiquiátricos, o paciente já começa a apresentar alucinações, apatia. Em relação aos sintomas não neuropsiquiátricos, o paciente já tem um prejuízo tanto na marcha, no equilíbrio, começa a apresentar bastantes quedas, começa a ter uma rigidez, né, uma dificuldade até do cuidador desse paciente em se vestir, porque ele faz uma força contrária a esse cuidador. Começa a ter uma incontinência mais exuberante, o paciente vai ter que usar fraldas e geralmente pode acontecer de ter crises convulsivas propriamente ditas, tendo que lançar mão de algum medicamento antiepilético. Por hoje é só, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida ou sugestões, deixe aqui no nosso comentário. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações e curta nosso vídeo para estimular mais vídeos como esse. Até a próxima!